Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Já estavam aí. Ele não avisou que estava atrasado e já está atrasado. Não se atropelem aí todos, ok? Já me estão a ouvir, correto? A ouvir-me, certo? Ok, ok. Ora bem, prontos? Hoje não é que seja uma aula, não é que seja uma aula ahm, complexa, difícil. Normalmente é uma aula que vocês facilmente facilmente resolvem, ok? Embora hoje vamos acrescentar algumas coisas novas, vamos, por exemplo, inclusive a falar uh, na tabela do álcool, mas há muitas perguntas que vos vão sair e que vocês vão precisar, ok? Deixem-me só aqui buscar aqui uma coisa. Vocês vão precisar de uma coisa muito importante que nós falamos, quer no MSR, quer na aula 1, que é aquela tabelinha, aquela coisinha que nós resolvemos na aula, que é o que é que acontece quando estamos sob a influência do álcool, ao tempo de reação, à distância de reação. Lembram-se dessa tabelinha? E vai ser útil, ok? Vai-vos ser muito útil para esta aula, essa tabelinha. Porque muitas das perguntas que vos vão sair vão falar muito dessa situação, o que é que acontece à capacidade, o que é que acontece ao tempo de reação, o que é que acontece à distância de reação, e essencialmente a reação. Porquê? Porque esta aula é a aula do o condutor e o seu estado físico. Basicamente, é a aula dos fatores internos. Lembram-se? Qual é que são os fatores internos? Comecem a escrever nos comentários, por favor. Se ainda se recordam. Alguns exemplos. Não se lembram dos fatores internos? Impossível. Boa tarde, já disse a todos. Escrever nos comentários. Ou é da chuva que está a demorar a chegar aí os comentários? Fatores internos. Fatores internos. Sonolência, mais. Stress, fadiga. Estava a ver, só estavam a precisar. É segunda-feira, não é? Mas já é o fim da tarde. Portanto, já tiveram tempo de acordar. Ora bem, como vocês estão a ver aí, é sem dúvida a parte onde nós vamos falar novamente, e aqui acaba por ser um bocadinho de revisão. Visão, tipos de visão, acuidade visual, hum, o campo visual, ok? Depois, o sentido audição, portanto, só repetir outra vez. Lá está os vários tipos de visão que vos sai, visão cromática, estereoscópica, a visão noturna. E depois vamos começar a falar dos tais fatores internos. Audição, a importância da idade, os estados emocionais, fadiga, sonolência, formas de prevenção deste tipo de fatores internos, os medicamentos, as substâncias psicotrópicas são as drogas, e por último, que é o que vamos acabar por perder até um bocadinho mais de tempo, e é aqui que vamos dar a tal tabela, que também vos vai sair muitas perguntas sobre esta situação da tabelinha, ok? Vamos dar a tabela do álcool. Eu vou pôr aqui, a tabelinha do álcool, até acho que vou já aqui carregá-la, que assim fica já aqui, que é para depois vocês podem fazer print. Álcool, tabela do álcool. Ok. Pronto. Obviamente depois vou-vos explicar esta tabelinha toda. Portanto, aqui estão os objetivos. Hoje, como nós ainda não temos aquela situação do PDF ainda pronto, nem o vídeo, vou utilizar um vídeo antigo que nós temos para falarmos e para irmos falando então destes aspectos. Ok? Começando então pelos sentidos. Nós falamos na tarefa da condução e falámos que a tarefa da condução era feita essencialmente através de dois sentidos. Certo? Qual é que são? Sentidos. Visão e audição. Falámos também que
que desses dois, obviamente, o mais importante seria, sem dúvida, a visão. É o sentido mais importante, ok? Importante também é vocês relembrarem e lembrarem-se, ok? Para que é que em que etapa da condução é que estes sentidos faziam mais efeito? Ou seja, a visão é essencial para que etapa da condução? Que é para a primeira etapa. Qual era a primeira etapa da condução? Lembram-se? Isto é tudo perguntas de exame, por isso é que eu estou a repetir. Qual é a primeira etapa? Nós tínhamos 3. Lembram-se qual era? Exatamente. A primeira era a recolha de informação, a segunda era análise e decisão e a terceira era a ação. A visão e a audição são essenciais para essa primeira etapa. Ok? Faz refresh, Pedro. Faz refresh. Ok? Está a dar um vídeo. O que vocês têm que estar a ver neste momento é um vídeo. Está a dar, certo? Está a correr o vídeo. Exatamente. Ok. Pronto. Ora bem, portanto, rapidamente, 2 sentidos, visão, audição, ok? Onde é que normalmente eles são utilizados para a primeira etapa da condução, que é a recolha da informação, sendo que dos dois, o mais importante é, sem dúvida, a visão, certo? Sendo que, em certas situações, a audição se pode sobrepor à visão. Inclusive, nós chegamos a dar alguns exemplos. Por exemplo, nós podemos não estar a ter contacto visual com um veículo, com alguma situação, nomeadamente um veículo, principalmente um veículo, mas pelo barulho da sua aproximação, ou por vezes o sinal sonoro que esse veículo utiliza, ou os veículos prioritários, os sons característicos, portanto, nós podemos não estar a ter contacto visual com um determinado veículo, mas através do seu barulho, muitas vezes nós conseguimos até identificar se ele vem perto, se ele vem mais longe e de que lado é que ele vem. Portanto, obviamente, certo? Obviamente, a audição, em certas situações, pode-se sobrepor à visão. Ok? Em relação à visão, é o sentido com maior importância na condução. 90% da informação recebida sobre o trânsito é transmitida ao cérebro através dos nossos olhos, certo? Temos, importante, definição do campo visual. O campo visual é a extensão total que nós conseguimos ver olhando para a frente. Sabendo que, olhando fixamente para a frente, a parte mais nítida será sempre para onde é que nós estamos a olhar diretamente. Conseguimos na mesma ver para os lados, não com tanta nitidez, ok? Mas, normalmente, em regra geral, o nosso campo visual, como eu costumava dizer e até desenhei, como vocês estão a ver aí, abre em V. Ou seja, abre assim. Vocês olham para a frente, certo? Veem uma parte mais nítida, certo? Mas para os lados conseguem ver, não tão nítido, mas conseguem ver na mesma. Isso é o nosso campo visual. Ok? Não esquecendo que nós, enquanto conduzimos, temos que ter a tal visão em 360 graus, ok? Que, para além do nosso campo visual, nós temos que nos mexer, temos que utilizar os espelhos e temos que nós próprios nos mexermos para aumentarmos, entre aspas, esse nosso campo visual. Ou seja, para vermos tudo o que esteja à nossa volta. É claro que nós nunca vamos poder fixar apenas uma situação. Temos que nos mover, temos que nos mexer. Ok? Portanto, nunca esquecer isso. Fatores que podem diminuir o nosso campo visual. Pode ser fatores logo de origem patológica, ou seja, alguma lesão que a gente já possa ter nos olhos que façam, muitos de vocês se calhar já usam óculos ou usam lentes, por exemplo. Quanto maior for a velocidade, ou seja, menor é o campo visual, mais ele estreita.
O ruído também pode ser o fator barulho intenso, também pode ser um fator que influencia o nosso campo visual. E depois, o álcool, sem dúvida. O álcool, alguns medicamentos, algumas drogas, certo? Mesmo o álcool, no caso do álcool, mesmo em pouca quantidade, diminui o nosso campo visual. Podendo até, em grandes quantidades, nós ficarmos com visão em... Alguém se lembra? Quando faz isto. O que é isto? Que é uma das que sai. Que é uma das... não, isso é a cuidar também. Mas não é essa visão que eu falo. Que é uma que nós dizemos, muito bem, Carmo, visão em túnel. Que é a mesma coisa que nós dizermos perda da visão lateral. Ou seja, é uma... Vamos falar, quando falarmos no álcool, vamos voltar a falar nisto. A perda da visão lateral, ou seja, a visão em túnel, é uma das condicionantes, uma das consequências da ingestão de bebidas alcoólicas. Visão em túnel. Ok? Esta é uma das que tem logo que registar. Assim como vocês já estavam a ver aqui no vídeo, exatamente, outro tipo de visões importante. E nós falámos na visão cromática, que é que nos dá a capacidade de distinguir as cores, certo? Lembram-se ou não? A visão estereoscópica, e esta já falámos 2 ou 3 vezes, que é ver ao longe, capacidade, é que nos dá a capacidade de avaliar as distâncias, também chamada de visão em profundidade. Qual é que foi a manobra em que nós falámos que era muito importante esta visão, a estereoscópica? Qual foi a manobra? Lembram-se? Lembram-se ou não? Visão em... Oh, visão em... Exatamente. Ultrapassagem. Mais uma pergunta de exame. Passagem. Mais uma pergunta de exame. É a visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem. Visão estereoscópica. Isto sai. Ok? Em relação à visão noturna. Está aqui. Até estava no vídeo a passar. Tem a ver com... Vocês sabem que à noite há um reduzir significativo da visibilidade do meio envolvente. Portanto, basicamente o que nós conseguimos ver, regra geral, principalmente quando circulamos fora de uma localidade, é-nos dado pelas luzes do nosso veículo, para a iluminação, o sistema de iluminação do nosso veículo, certo? Portanto, há logo um reduzir significativo do meio envolvente, da luminosidade do meio envolvente, do que nos rodeia. Todos os obstáculos, apesar de muitas vezes irem com mais luzes ou menos luzes, ou até materiais refletores, são muito mais difíceis de nós observarmos, de avaliarmos a que velocidade é que eles vêm, por exemplo, e a distância, é sempre mais complicado. Para além disso, há sempre aquela situação das luzes, de veículos que vêm de frente para nós com as luzes ligadas e vão-nos prejudicar, independentemente de eles até virem com os médios, vai haver sempre aquele alternar. Tanto temos luz a iluminar, como não temos luzes nenhumas à nossa frente. Então, esse contraste de luzes, certo? Também nos vai, entre aspas, atrofiar. Ou seja, é um tipo de condução, a condução noturna, um tipo de condução muito mais exigente. Ok? Portanto, já sabem, terem vários cuidados. Já agora, eu acho que na altura tínhamos falado também já nisto, mas só porque, para não deixar dúvidas,
A probabilidade, não se esqueçam da probabilidade do encandeamento, que muitas vezes acontece, do outro veículo vir com os máximos, a situação de nos guiarmos pela guia nessas situações e não fazer como ele, ligar os máximos também, certo? Então, é uma das maneiras é reduzirmos a velocidade, encostarmos o mais possível à direita, guiarmos pela guia. E tentar, obviamente, o mais rapidamente recuperar a visão. Sendo que quando é com os máximos na luz, os máximos de um veículo que vem atrás de nós, existe esta situação no espelho. Eu na altura falei, alguns têm uma pecinha, eu até disse, vão ver aos vossos carros se não tem o vosso espelho, o vosso retrovisor interior, se não tem lá uma pecinha. Essa pecinha é quando vocês regulam o espelho normalmente, se estiverem a circular à noite e o carro de trás vier com os máximos, se vocês só mexerem nessa pecinha, basicamente vai fazer com que a luz, as luzes refletidas, as luzes do carro de trás, já não sejam refletidas diretamente para os nossos olhos e nós vamos na mesma conseguir olhar para o espelho e ver para trás. Ok? Portanto, é o que essa pecinha faz. Por isso é que eu regressei aqui, porque é algo importante. Depois, para a tarefa da condução, vocês saberem como evitar, entre aspas, ou minimizar esta situação do encandeamento. Ok? Pronto. Acho que em relação a isto está tudo. Já vimos isto, já vimos isto. Pronto. Em relação à audição, assume também um papel muito importante, certo? Permite distinguir nos sons. A sua intensidade muitas vezes ajuda-nos a perceber se o veículo está longe ou perto ou de que lado é que vem, certo? Porque muitas vezes, como eu já disse, antes de nós termos contacto visual com um veículo, podemos aperceber da presença do mesmo através do seu barulho, do seu sinal sonoro, no caso das passagens estreitas, no caso dos veículos prioritários, na situação quando eles circulam em missão urgente de socorro e nós não o estamos a conseguir ver. Ok? Certo? Percebido? Sim ou não? Ok. Fixe? Estava a ver. E um coração. Já agora, primeira palavra-chave, aula 12. Primeira palavra-chave, número 78. 78. 78. 78. Deixa-me agora avançar. Ok. Em relação à idade, já falámos nisto também, portanto, acaba por ser um relembrar. Menos idade, menos experiência, mas mais capacidades, ou seja, estamos no nosso auge, regra geral, movemos-nos bem, mexemos-nos bem, portanto, não temos desculpa em termos de observação, digamos, portanto, temos, agora, falta-nos é a experiência. Mais idade, se calhar temos essa experiência e não temos a tal capacidade, já não temos noção muitas vezes das coisas, já não nos conseguimos mexer, já não vemos tão bem os outros veículos, já não percebemos bem se eles bem perto ou se bem longe, portanto, existem, obviamente, outro tipo de perdas. É o que é mais importante, é vocês jovens, ok, terem noção que têm capacidades, regra geral, mas que vos falta experiência, certo? Assim como quando tiverem com alguma certa idade, comecem a ter noção da diminuição das vossas capacidades. Ok? Portanto, é sempre importante, isto foi uma das coisas que nós vimos e falámos várias vezes, principalmente do módulo no MSR, que é vocês terem noção daquilo que conseguem fazer. O importante é fazerem em segurança, não é fazer rápido, ok? E às vezes os jovens têm essa dificuldade. Já têm carta, a partir de hoje já têm carta, então quer dizer que agora já até podemos andar para aí a fazer as neiras porque já temos carta. Ou seja, ou já somos maiores de idade, portanto já está tudo ok, é sempre a andar. E não é assim. E vocês sabem que infelizmente as coisas têm acontecido e têm acontecido em grande escala, em grande número e com grandes consequências. Ok? Por isso, é só lerem ou verem a internet ou verem os jornais e infelizmente tem sido por demais estas situações. Portanto, tenham obviamente noção
destas situações. Depois, o que vamos aqui? Vamos individualizar, então, falando só alguns aspectos, relembrando, certo? Primeiro, saberem que todos eles são fatores internos, portanto, fazem parte dos fatores internos. O que vamos fazer aqui é, por exemplo, pegar no stress, pegar na fadiga, pegar na sonolência, certo? E explicar-vos um bocadinho o que é isto e, principalmente, as consequências que é nós conduzirmos estressados, conduzirmos alcoolizados, conduzirmos fatigados, conduzirmos com sono, ok? Portanto, muita atenção. Para além daquilo que nós já falámos, do aumento do tempo de reação, do aumento da distância de reação, da perda da capacidade, ficamos menos capazes, ok? Vamos então falar aqui mais alguns aspectos. Stress. O stress, em demasia, produz perda de equilíbrio, quer físico, quer emocional. Portanto, nós ficamos logo diminuídos fisicamente, perda da capacidade, quer física, quer emocional. Portanto, se vocês virem que estão realmente estressados, não devem iniciar o processo, a tarefa da condução. Ficamos com dores de cabeça, dores musculares, alterações emocionais, que podem ser irritação, raiva, medo, tristeza. Vai reduzir a nossa concentração. Ok? E vamos, obviamente, tomar uma decisão, regra geral, errada. E essa decisão errada pode, obviamente, provocar o acidente. Fadiga, que é a mesma coisa que quando se diz cansaço. Como é que nós podemos ficar cansados? Ou seja, as principais causas dessa fadiga. Se conduzirmos por horas, por um tempo significativo, eles dizem, por exemplo, no caso da autoestrada, por ser um perfil monótono, sempre a mesma coisa, que de 2 em 2 horas devemos parar e tomar ar fresco. É uma das perguntas que sai. Ok? Portanto, parar. Não devemos conduzir por um tempo superior a 2 horas seguidas. Ou pode acontecer por não termos dormido o suficiente. Podemos ter alguma doença e estarmos a tomar algum medicamento que nos possa provocar essa fadiga. Quando conduzimos com condições atmosféricas adversas, chuva intensa, nevoeiro, como é um tipo de condução mais exigente, certo? Vai-nos provocar fadiga. Quando o trânsito é intenso, por exemplo, dentro de uma localidade, é uma das que sai, dentro de uma localidade, mais fadiga. Porquê? Regra geral, para, arranca, vira para a esquerda, vira para a direita, mais uma passadeira, mais um peão, mais um sinal, mais outro carro. Ou seja, o grande número de utentes e de coisas que vocês têm que estar atentos, certo? Pode vos levar à fadiga, ao cansaço. Okay? Depois, reparem, até as próprias condições que vocês têm dentro do vosso veículo, ou seja, do habitáculo do veículo. Se estiver mal ventilado ou se estiver muito calor, ok? Portanto, está muito calor ou está muito frio, vocês não se sentem confortáveis, mas principalmente às vezes a situação do calor em excesso provoca fadiga. E outra coisa importante é que já falámos, até a própria posição de condução, se formos um bocadinho mais deitados, pode provocar o quê? Fadiga. Como é que vocês sabem que estão fatigados? Qual é os sintomas normais? Alguns de vocês sabem, é fácil. Como é que vocês sabem que começam a ficar cansados? Como? Começam a fechar os olhos, certo? Portanto, olha, o que é isto? Chama-se pálpebras pesadas, certo? Ou seja, precisamos nos palitos. Picadas nos olhos. Começamos a abrir a boca. Nunca temos uma posição certa. Começamos a alterar muito a nossa posição de condução. Começamos a ter queimbras ou dores musculares. Começamos a ficar enervados. Como consequência, lá está, diminui a nossa capacidade, diminui a nossa concentração, diminui a nossa percepção das coisas e vamos tomar reações tardias, ou seja, vamos tomar uma reação
tarde demais. Deixa-me pôr isto aqui para trás, que isto no vídeo já está muito à frente. A situação da prevenção da fadiga, como vocês estão a ver aí, que é parar, aquilo que eu já disse. Percebermos com algum atraso alguma situação pertinente, ou se vemos um obstáculo, como estamos fatigados, se calhar vamos até perto dele e só depois é que nos apercebemos dele. Não apreciamos corretamente a velocidade, quer a nossa, quer a do outro. Analisamos mais lentamente, vamos prever mal ou tarde ou mal. O seu tempo de reação é maior, a sua distância de reação é maior, lá está, que é aquilo que nós estamos sempre a falar, que é a maior parte das perguntas. Ficamos menos capazes e demoramos mais tempo a fazer as coisas. Ok? E, obviamente, fatigados, corremos o risco de adormecer. Ok? Principal, não se esqueçam, aquela tabelinha aumenta o tempo de reação, aumenta a distância de reação, o que diminui é a capacidade. Ok? Entendido? Lembram-se disso? Sim? Ok, já estou a ver que vocês estão aí para aí com os fixes. Ótimo, ótimo então. Ora bem, portanto, não esquecer de só iniciarem uma viagem a partir do momento que estejamos devidamente descansados. Ok? Não iniciar em jejum, mas também não logo após uma refeição abundante. Porque também dá-nos aquela fadiga, aquela coisa de parece que queremos dormir a sexta. Não fazer viagens longas depois, por exemplo, de um dia de trabalho. Não tomar estimulantes, nem medicamentos, nem tranquilizantes. Evitar conduzir nas horas de maior calor. E ter sempre o veículo, ou neste caso o habitáculo é o interior do veículo, bem ventilado. Ir bebendo água, ok? E fazer paragens regulares. A tal situação de pelo menos de 2 em 2 horas pararmos para esticar as perninhas, até aproveitar para verificarmos, por exemplo, o estado do veículo. Ok? Certo? Outra dos fatores internos, sonolência, que em tudo é parecido, obviamente, com a fadiga, certo? É, normalmente, a sonolência uma das consequências também de estarmos fatigados, estarmos cansados, certo? Acrescentar, para além de tudo aquilo que já falámos em relação à fadiga, exatamente, a sonolência, portanto, é tudo igual, diminuição da capacidade, aumenta o tempo de reação, perturbação na capacidade motora, executamos mal os movimentos, certo? Portanto, diminui a nossa concentração, aumentando, obviamente, as nossas distrações. O que é que temos aqui que acrescentar de diferente? Os tipos de via, eles associam a fadiga à condução urbana. Urbano é dentro de uma localidade, porque é o para-arranco, vira para a esquerda, mais sinais, mais passadeiras, mais utentes, ou seja, mais peões, mais veículos, certo? E a sonolência, eles atribuem mais à, por exemplo, autoestrada. Porquê? Porque é mais monótono. Até o barulho do veículo normalmente é sempre o mesmo. Poucos sinais, poucas curvas, poucos paras-arrancas, normalmente é sempre a andar. Então, esse perfil de vias, autoestrada, condução em estrada, ou seja, não urbana, fora da localidade, provoca mais sonolência. Dentro de uma localidade, provoca mais fadiga. Ok? Portanto, é importante esta diferenciação. Ok? Diferença entre os ambientes rodoviários, no caso da fadiga e na sonolência. Apesar de, obviamente, serem ambas ligadas umas às outras. Ok? Agora sim, e avançando agora aqui para a parte dos estupefacientes, exatamente. Substâncias estupefacientes ou psicotrópicas.
drogas. Existem dois tipos de drogas, entre aspas. As drogas prescritas, que são os medicamentos, e existem as drogas ilegais. Tem que ter consciência, e o próprio médico, quando vos receita, regra geral, chama-vos a atenção. Mas devem sempre, obviamente, ler aqueles folhetos que têm. Há medicamentos que são utilizados para determinados tipos de prevenções ou tratamentos ou doenças que podem e têm efeitos secundários. Ou seja, que ingerindo não são conciliáveis com o exercício da condução. Há tipo, e há alguns anos fiz um tratamento em que não podia conduzir. Ok? Percebem? Portanto, pode acontecer vocês terem que tomar algum tipo de medicação que vos afete. Muitas delas transmitem-nos a fadiga, a sonolência, portanto, nós ficamos ali mais coisa, e então por isso é que não podemos iniciar e exercer a condução, portanto, tem que ter noção de o quão conciliáveis são ou não com o exercício da condução. Podem provocar perturbações na atenção ou vigilância, sonolência, tonturas, perturbações na percepção visual e auditiva. Percepção visual, já agora aproveitando, que eu acho que houve alguém que falou e depois eu não acabei por não falar na visão, falar na acuidade. A acuidade visual tem a ver com a nitidez, portanto, qualquer fator interno, principalmente a situação do álcool, obviamente há uma perda efetiva da acuidade, ou seja, da nitidez com que nós vemos os objetos, vemos tudo turbo. Às vezes diz que nós vemos a dobrar ou a triplicar, certo? Pronto, é nesse conceito, é essa situação da tal acuidade visual. Modificações perigosas no nosso comportamento, portanto, há determinados medicamentos que alteram o nosso comportamento, pode nos transmitir quer agressividade ou até euforia, ok? E, obviamente, vão fazer com que haja uma perda da nossa capacidade e vai haver um aumento do tempo de reação, um aumento da distância de reação, um aumento da distância de paragem, que é aquele quadro que nós construímos no início. Ok? Portanto, medicamentos são então as tais drogas prescritas, que muitas vezes nós temos que as tomar porque assim exige algum problema que nós possamos ter de alguma doença, algum problema de saúde, certo? Tem que perceber se vos afeta de maneira a que vocês ficam afetadas as vossas capacidades e vocês têm que ter percepção que não podem conduzir. Não é só um tipo de medicação, ok? Há vários tipos de medicação, portanto, não são só os tranquilizantes, os anabolizantes, há uma, entre aspas, catrafada de medicação que não é conciliável com o exercício da condução. Okay? Eu lembro-me qualquer de uma pergunta, não sei bem exato, mas que diz só este tipo de medicamentos é que vos pode afetar. Não é só aquele, lá está o tal somente, o apenas, aquelas coisinhas que nós vamos falando ao longo do tempo e vocês vão percebendo o porquê de, normalmente, quando sai esse tipo de questões ou expressões, essa afirmação está errada, essa resposta está errada, digamos. Portanto, não é só um determinado tipo de medicamentos que vos faz, obviamente, mal. Ou seja, que são perturbadores no exercício da condução. Depois, isto aqui já é algo que se fala muito na sociedade, a situação da ingestão de bebidas alcoólicas juntamente com medicação. Ou seja, vocês tomarem bebidas alcoólicas estando a tomar medicamentos ou vice-versa, obviamente é uma mistura ainda mais explosiva e que vos vai afetar ainda muito mais. Portanto, obviamente, por si só, a medicação já não é conciliável, algumas com o exercício da condução, tomadas com álcool, pior ainda. Portanto, é também algo que os saem em testes, ou seja, as duas coisas, certo? Obviamente, muito mal, não o façam, ok? Drogas. A utilização de drogas, cocaína, X, erva, etc., para aí uma catrafada delas, é obviamente incompatível com o exercício da condução. E aqui são todas as que existem. Do modo geral, provocam perturbações na atenção, perda de equilíbrio, vertigens, alucinações, ansiedade, irritabilidade, agressividade, alteração da nossa coordenação motora. E aqui há, logo especificamente,
no caso dos psicotrópicos, no caso das drogas, há especificamente logo uma contornação que sai. Conduzirem sobre a influência de substâncias estupefacientes psicotrópicas, ou seja, drogas, é contornação muito grave, podendo ser considerado crime. Quem conduzir sob efeito de substâncias psicotrópicas constitui uma contornação muito grave, podendo ser considerado crime. Ok? Portanto, tenham atenção a estas situações. Vamos então passar à parte final. Álcool. É claro que aqui vamos perder um bocadinho mais de tempo, certo? A maior parte das perguntas deste tema, regra geral, incide sobre esta parte da aula. Como foram vendo, eu fui fazendo algumas perguntas, obviamente, sobre os outros temas que também saem, mas normalmente, e a maior parte, certo? Vocês acabam por, quando for fazer testes de treino, vão perceber que a maior parte das perguntas que vos vão sair vai ser ou vai incidir essencialmente sobre o álcool. É um grande problema da sociedade, como vocês sabem. Posso-vos dizer que já apanhámos muitos alunos que estão a tirar a carta de novo porque estavam dentro dos 3 anos e simplesmente foram apanhados sobre a influência do álcool. Posso-vos dizer também que uma grande parte dos acidentes, apesar de muitas vezes serem atribuídos ao excesso de velocidade, às manobras perigosas, normalmente esses condutores estão sob a influência do álcool e que faz com que, se calhar, circulem em excesso e se calhar foi o que fez com que fizessem aquela manobra, ok? Não quer dizer que sejam todos, como é óbvio, mas uma grande parte é mascarada, ou seja, esses resultados, apesar de elevados, porque há muitos acidentes atribuídos ao álcool diretamente. Cada vez mais se fala, e vocês ouvem falar muitas vezes, mas a maior parte das vezes, quando vocês veem um acidente, foi manobra perigosa, foi excesso de velocidade, e depois nunca se chega à parte, porque muitas vezes nem se sabe, de o condutor, ou às vezes até nem faleceu o que provocou o acidente, e o que provocou o acidente depois tem essas consequências todas, mas acabam por já nem ser noticiado. Acho que vocês me estão a entender aquilo que eu estou a tentar vos dizer. Portanto, há muito acidente que acontece, as taxas são elevadas, cada vez se apanham mais, quando há aquelas operações de stops, cada vez se apanham mais condutores com influência do álcool. Alertar-vos também, porque há muitos que também não ficam para contar a história. E que eu estava a dar o exemplo daqueles que andam aí, e já apanhámos vários, que a caducidade da carta, ou seja, o cancelamento da carta deles foi atribuído nos 3 primeiros anos de carta, estarem com uma taxa. Ainda há pouco tempo, não sei se acho que já comentei numa aula, se não me engano, acho que comentei numa aula recente, mais ou menos há uma semana ou qualquer coisa, ligaram-me cedo, 9 horas da manhã. Olha, aconteceu-me isto, não sei o quê, o que é que me vai acontecer? Chapéu, cancelamento de carta. E era taxa crime. Já vamos falar nisso tudo. Portanto, antes de começarmos a dar, dar-vos mais um bocadinho, entre aspas, na cabeça para este problema, que é um problema e acreditem que afeta mesmo. Alcoolemia, ok? Alcoolemia é a presença de álcool no sangue. Esta quantidade de álcool mede-se sempre por cada litro de sangue. Ou seja, é sempre, e isto vai-vos sair perguntas sobre isto. É sempre, existem X gramas de álcool por 1 litro de sangue. Por exemplo, imagina que diz 0,5 gramas por litro. Quer dizer que existem 0,5 gramas por cada litro de sangue.
Existem X gramas de álcool por litro de sangue. Perceberam o que eu disse? Entendido isto? Vai sair de várias maneiras. Vai ser 0,2, vai ser 0,8, vai ser 0,7. Existem X gramas de álcool por litro de sangue. Cada litro de sangue tem X gramas de álcool. O que eu quero dizer, neste caso, 0,5. Vamos aqui para a aula outra vez. Ok. Depois, o teste de álcool, regra geral, é feito por uns equipamentos chamados alcoolímetros. É claro que essa análise pode ser feita através do sangue. Quem é que é obrigado a fazer o teste de pesquisa de álcool? Já agora, utilizarmos esta sigla, que eles utilizam muito. TAS. O TAS significa taxa de álcool no sangue. Ok? O que eu quero dizer isto. Em relação ao teste de pesquisa de álcool, ele pode ser solicitado a condutores, ou seja, sempre que vocês estejam a conduzir, nas operações stop, mandam-vos parar, certo? E podem fazer a teste da pesquisa de álcool. Ou então, é obrigatório fazê-lo quando o interveniente num acidente. Isto é, condutores. Peões só são obrigados a fazer o teste de pesquisa de álcool caso interveniente num acidente. Portanto, como peões, só se formos intervenientes num acidente. Como condutores, intervenientes num acidente ou sempre que seja solicitado pela autoridade nas operações stop. Não se podem negar a fazer. Se o fizerem é crime qualificado. Não podem deixar de o fazer. O que podem é exigir que seja feito não pelo alcoolímetro, mas no hospital tirarem-vos sangue. Ou seja, e aí é-vos exigido que vos desloquem ao hospital. Qualquer gasto, obviamente, inerente a esse teste, são vocês que têm que assumir, certo? Ou seja, deixam de fazer através do alcoolímetro, mas podem pedir para ser, porque têm que o fazer, por sangue e deslocam-se à unidade hospitalar mais próxima. Entenderam o que eu disse? Perceberam? Sim ou não? Estava a ver. Pronto. Também podem sempre exigir contraprova nesta situação ou seja, bufaram ao balão, não concordam, quero contraprova. E vão até ao hospital e fazem a contraprova, certo? Ou fazem outro teste do alcoolímetro, ou vão ao hospital e fazem pelo sangue. Portanto, dá prisão. Recusarem-se a fazer o teste de álcool dá prisão até 1 ano. Portanto, é crime recusarem-se a fazer a teste de pesquisa de álcool. Certo? Após ingestão de bebidas alcoólicas, existe uma rápida afetação das capacidades, quer cognitivas, quer perceptivas do condutor. Logo que ingerimos. Aliás, o álcool manifesta-se logo, registem, durante a primeira hora. Importante estar sobre o efeito e estar sobre a influência. Sabem qual é a diferença?
Estar sobre o efeito é logo a partir do momento que têm uma taxa que não vos permita, por lei, exercer a condução, vocês estão sob a influência. Portanto, vocês bebem, estão logo sobre o efeito. Só estão com influência a partir do momento que tenham uma taxa que não vos permita exercer a condução. Ou seja, se forem apanhados, vão ser multados, vão ficar inibidos de conduzir, dependendo dessa taxa. Bom, daqui a um bocado vamos ver as consequências. Perceberam a diferença entre estar sobre o efeito e estar sobre a influência? O efeito é logo durante a primeira hora. Segundo eles, segundo estar sobre o efeito, estão logo que começam a ingerir. A partir do momento que vocês passam a ter uma taxa que não vos é permitido conduzir, vão ser punidos também pela lei, passam a estar sob a influência. Aliás, considera-se que um condutor está sob a influência do álcool quando a sua taxa é igual ou superior, e vamos ver na tabela, a partir de que taxa é que vocês passam a cometer uma contornação. Até aí, vocês só estão sobre o efeito. Afeta-vos durante a primeira hora, mas não vos afeta, segundo a lei, não vos afeta em termos de contornação. Afeta-vos, vocês ficam afetados na condução, a vossa capacidade diminui, mas não, segundo eles, não diminui ao ponto de não poderem exercer a condução. Tem que ter mais cuidado, tem que ter noção que diminui, mas podem estar a conduzir. Então vocês só estão sobre o efeito. Passam a estar sobre a influência quando passam a ter uma taxa que não vos permita exercer a condução. Perceberam? Agora a diferença? Entendido? Carmo, está ok? Há uma diminuição da nossa concentração, há uma diminuição da acuidade visual, os contornos dos objetos perdem nitidez. Há uma diminuição do campo visual, podendo chegar à visão em túnel, à tal perda da visão lateral. Esta sai muitas vezes falseamento na apreciação das distâncias e velocidades. Aliás, eles perguntam, quando nós estamos sobre efeito ou sobre influência do álcool, um objeto, um veículo, uma pessoa, parece que está mais perto ou parece-nos mais longe. Um obstáculo, um veículo, quando nós estamos sob a influência do álcool, parece-nos mais longe ou parece-nos mais perto? O que é que vocês acham? O que é que faz sentido? Reparem, falseamento na apreciação das distâncias e das velocidades. Claro que sim. Parece-nos mais longe, mas nós já estamos em cima dele. Por isso é que vamos reagir tarde. Um obstáculo, quando nós estamos sob a influência do álcool, parece-nos mais longe. Daí o falseamento na apreciação da distância e das velocidades. Perturbação na audição, aumento do tempo de reação, aumento do tempo de recuperação após o encandeamento, quando somos iluminados por uma luz forte, estamos com a influência do álcool, demoramos mais tempo a conseguir restabelecer-nos. Diminuição dos reflexos, estamos mais lentos, mais bruscos e mais imprecisos. Somos mais lentos, mais bruscos, repentinos e mais imprecisos. Temos imprecisões na nossa condução. E outra que sai muitas vezes. O primeiro estado, quando ingerimos, é o quê? Euforia.
eu sou o maior, não me acontece nada, deixa estar, eu é que mando nisto, deixa-me conduzir que eu está tudo controlado. Ou seja, isto é o primeiro estado. Cria-nos um falso estado de euforia. Sobrevalorizamos as nossas capacidades. Nós somos os maiores. Minimizamos o risco de podermos vir a ter um acidente. Ou seja, maximizamos o risco de termos um acidente. O que eu queria dizer, que é o que sai lá, é que nós minimizamos o risco de o termos. Não damos importância porque a nós não nos vai acontecer nada. Ok? Isto são expressões que saem. Euforia, primeiro estado. Sobrevalorizarmos as nossas capacidades, somos os maiores, e minimizarmos o risco, ok? Minimizarmos o risco, não damos importância ao acidente. Ok? Já agora, qual é o segundo estado? Paramos de beber, começa a passar a euforia, como é que nós ficamos? O que é que vem a seguir? Agora ninguém bebe, ninguém sabe. Nem bem nada, não sabem nem bem nada. O que é que vem a seguir? A ressaca. O que é que a ressaca traz? Fadiga, sonolência. Primeiro, euforia. Segundo estado, ressaca, ou seja, a fadiga, a sonolência. Isto tudo é importante. Isto tudo sai. O álcool concentrado no sangue é eliminado no fígado. Mas é um processo super, hiper, mega lento. Elimina normalmente 0,1 grama por hora. Elimina, regra geral, em média, 0,1 grama por hora. Sempre que o condutor seja detectado com uma taxa de álcool no sangue superior a 0,5, o condutor não pode conduzir nas próximas 12 horas. Sempre que o condutor for detectado com uma taxa de álcool no sangue superior a 0,5, não pode conduzir durante as próximas 12 horas seguintes. Depois, e muito importante isto parou aqui. Isto parou ali. Estava a ver. Ok. E agora, muito importante isto que eu vou dizer. A taxa de álcool no sangue depende de 3 fatores fundamentais. Portanto, há pergunta, que existe uma pergunta que diz: se com 2 condutores que ingiram, por exemplo, a mesma bebida alcoólica e a mesma quantidade, se as taxas de álcool no sangue são diferentes. Regra geral, são o quê? São iguais ou são diferentes? 2 condutores ingeriram a mesma quantidade e a mesma bebida. Guilherme, não são iguais. Porque as pessoas não são iguais. Se eu beber uma cerveja e tu beberes uma cerveja, vamos fazer o teste do balão. O normal é as taxas de álcool no sangue não serem iguais. Basta um estar mais habituado do que outro a beber. Basta da maneira como tu ingeristes. Portanto, é neste sentido. Portanto, regra geral, dependendo essencialmente destes 3 fatores que vamos falar agora aqui, certo? A taxa de álcool é diferente de condutor para condutor, mesmo estando a falar da mesma bebida e da mesma quantidade de bebida. Ok? Os 3 fatores são
do indivíduo tem a ver com o seu género sexual. Normalmente diz que o homem tolera mais a bebida, porque também tem um fígado maior. Portanto, termos um homem e termos uma mulher falando, bebendo a mesma bebida, a mesma quantidade, o mais certo é, no caso da mulher, ter uma taxa de álcool, acusar uma taxa de álcool superior. O peso também é importante. Ok? Portanto, primeiro fator do indivíduo. No indivíduo, nós temos que falar do género sexual, masculino ou feminino, que difere, peso. Depois, obviamente, um fator que vai... A taxa de álcool no sangue vai depender sempre também deste fator, da bebida que ingerimos. E da bebida nós temos, quer qual é o grau alcoólico dessa bebida, vodka, cerveja, whisky e absinto, tudo diferente, e da quantidade. Uma cerveja, 2 cervejas, 5 cervejas, não é? Se calhar se bebermos 10 cervejas, ficamos com uma taxa de álcool no sangue inferior a se bebermos, por exemplo, um bocadinho, um shot de absinto, por exemplo. Ok? Estão a perceber? Portanto, segundo, o primeiro fator do indivíduo. Segundo fator, da bebida. E na bebida nós temos a quantidade de bebida ingerida e o grau de álcool dessa bebida. E depois ainda temos outro fator. Da forma como é que a bebida é ingerida. Que pode ser do momento em que se está a beber, se é junto a uma refeição, se é em jejum, ou seja, se é fora uma refeição. E depois da forma, ou seja, se é aos poucos ou se é à taulada, como se costuma dizer. Se é tudo de uma vez, o penalti, o famoso penalti. Obviamente, se for de penalti, é bem pior. Portanto, uma coisa é vocês estarem a ingerir bebidas, a beber uma bebida alcoólica, porque isto não é para vocês não beberem, certo? É para beberem com moderação, certo? E se realmente beberem com excesso, simplesmente não exerçam a condução. Ponto final. Não se sentem capazes, não exerçam a condução. Como é óbvio. Ok? Perceber os 3 fatores? Portanto, obviamente, a taxa de álcool no sangue vai depender destes 3 fatores essenciais. Certo ou errado? Ou já estão bêbados todos? Ok. Isto é, o que eu vos disse até agora é o essencial, exceto agora a tabela, que vai sairmos muitas perguntas sobre esta tabelinha que vocês já estão a ver aí. Já estão todos aí a ver a tabela, certo? Comecem a fazer print para ficarem aí com a tabelinha. Tudo o que eu disse, tudo aquilo, estas coisinhas que eu pus aqui ao lado, estas coisinhas sai tudo. Perceberem o que é efeito e influência, perceberem o que é aquela, o que é que quer dizer que este indivíduo tem 0,5 gramas por litro. Num litro de sangue existem X gramas de álcool. É sempre num litro de sangue existem X gramas de álcool. Isto é, obviamente, muito importante. Ok? Ora bem, temos aqui a tabela. E esta tabela, eu digo sempre recentemente, mas já foi há um tempinho. Recentemente, entre aspas, surgiu outra tabela. Portanto, existem 2 tabelas do álcool, sendo que existe a tabela geral, que é que diz aqui generalidade dos condutores, e existe uma tabela extra que a primeira coisa que vocês devem pensar é que para responderem sobre esta tabela que está aqui, eu vou já explicar uma a uma, como é óbvio, só o fazem a partir do momento que são identificados algum destes tipos de condutores que está aqui, que eu vou já explicar. Portanto, se a pergunta for simplesmente considera-se que um condutor está sob a influência do álcool, é esta tabela que vocês têm que utilizar. Só quando eles individualizarem um determinado tipo de condutor, por exemplo, dizerem que ele conduz, porque aqui diz condutores profissionais, está a conduzir um veículo pesado, está a conduzir um transporte público,
está a conduzir um veículo prioritário, está a conduzir um veículo que afeta transporte de mercadorias perigosas, está no regime probatório, que são os vossos 3 primeiros anos de carta. Há lá uma pergunta, por exemplo, diz que o condutor tem 20 anos. Se ele tem 20 anos, no máximo que ele pode ter é 2 anos de carta. Se tem 2 anos de carta, quer dizer que está no regime probatório. Se está no regime probatório, é por esta que vocês vão ter que responder. A partir do momento que não vos diz se é condutor de pesados ou o que é, não há problema nenhum. É esta que vocês respondem. Na maior parte das perguntas que vos sai é sobre esta tabela. Eu vou já explicar a tabela, que é para vocês, mas que tabela é que eu não estou a perceber o que é a tabela. Já vou chegar lá. Já vou dizer os valores e vamos acrescentar aqui coisinhas. Para já, está percebido? Portanto, o que vocês estão a ver aqui são duas colunas, entre aspas, duas tabelas, certo? Em que no início a taxa é menos elevada, menos tolerável para os condutores profissionais e condutores, que é o vosso regime probatório, os vossos 3 primeiros anos de carta, certo? E existe uma tabela que aqui diz mesmo para a generalidade dos condutores, ou seja, para a maior parte dos condutores. Agora, porque há sempre estas dúvidas que às vezes vocês põem. Eu tenho as cartas todas. Se eu for a conduzir um ligeiro ou um motociclo, é esta a tabela. Se eu for a conduzir um pesado, é esta a minha tabela. É esta a taxa. Ou seja, não é... Eu tenho carta de pesados. Certo? Vou conduzir um ligeiro. Não vai começar no 02, vai começar no 05, porque eu estou naquele momento a conduzir um ligeiro. Está bem? Isto é a mesma coisa que alguns de vocês perguntam: o meu pai tem as cartas todas. Qual é a tabela para ele? A tabela para ele é simples. Se ele estiver a conduzir o carro particular ou um motociclo, é a partir do 0,5. Se ele estiver a conduzir o caminhãozinho, porque ele exerce e está a conduzir um caminhão, passa a ser o 0,2. Entenderam esta diferença? Certo? Já não há confusão em relação a isso? Sim ou não? Pronto, está tudo bêbado. Sim ou não? Ah, pronto. Ok. Primeiro, se a pergunta for simplesmente, considera-se que um condutor está sob a influência do álcool, a partir do momento, vocês têm que responder aqui. Sempre que o condutor esteja normal, condutor normal, tenha uma taxa igual ou superior a 0,5 até 0,79, portanto, se ele tiver entre os 0,5 e os 0,79, ele comete uma contornação grave. Já agora, são-lhe retirados 3 pontos. A multa vai de 250 a 1.250 euros. E o período de inibição de conduzir vai de 1 mês a 1 ano. Portanto, ele pode ficar inibido de conduzir 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pois isso é decidido, de 1 mês a 1 ano. A partir do momento que esse condutor tem uma taxa igual ou superior a 0,8 até 1,19, ele passa a cometer uma contornação muito grave. São-lhe retirados 5 pontos. A multa vai dos 500 aos 2.500 e pode ficar inibido de conduzir de 2 meses a 2 anos. A partir do momento que esse condutor tenha uma taxa igual ou superior a 1,2, passa a cometer um crime. O crime, pena de prisão até 1 ano ou multa
até 120 dias. Multa até 120 dias significa trabalho comunitário. Trabalho comunitário até 4 meses, 120 dias. E fica proibido de conduzir de, no mínimo 3 meses a um máximo de 3 anos. Fica mesmo proibido de conduzir. Não há cá bom comportamento. A partir do momento que eles identificam o condutor como sendo então um condutor do grupo 2, condutor profissional, condutor que esteja a exercer e esteja a conduzir um veículo pesado, quer seja pesado de passageiros, quer seja pesado de mercadorias, quer seja um transporte público, quer seja um condutor no regime probatório, nos 3 primeiros anos de carta, ok? A taxa de álcool inicia não no 0,5, mas sim no 0,2. Ou seja, a partir do momento que o condutor tenha uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,2 até 0,49, comete uma infração grave, menos 3 pontos, 250 a 1250, um mês a um ano de inibição de conduzir. Se a taxa for igual ou superior a 0,5 até 1,19, comete uma muito grave, é-lhe retirado 5 pontos, multa de 500 a 2.500, inibição de conduzir de 2 meses a 2 anos. A partir daqui, e falando diretamente do regime probatório, que é aquilo que vocês vão enfrentar nos 3 primeiros anos de carta, à primeira muito grave, a carta é cancelada. Ainda podem ser apanhados uma vez, fazerem uma grave de todas aquelas que nós temos vindo a falar. Mas a partir do momento que vocês são apanhados, e no outro dia foi de crime, passava dos 1,2. Ok? Mas mesmo que fosse muito grave, a vossa carta já é cancelada. Ok? Para terminar, e esta é igual, como vocês estão a ver aqui, é igual, esta é igual a esta, portanto, 1,2 para cima é o tal crime. Okay? No caso dos crimes, são tirados 6 pontos. É claro que isto dos pontos é retirado. Neste caso, os 5 e os 6 pontos, para quem esteja no regime probatório, não serve para nada, porque depois vai ficar sem carta, vai tirá-la toda outra vez, portanto, não interessa a perda de pontos. Pronto, só por causa disso, não é? E a mesma história. Crime, pena de prisão, blá, 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 e 3 meses a 3 anos de proibição. Dúvidas? Perceberam a tabela? Pronto. Duas chamadas de atenção. E como vocês veem, hoje até é super curto. Duas chamadas de atenção. Não existe leve no álcool. Carmo, sim. Crime, perde 6 pontos. Nós, na aula 17, vamos voltar a repetir isto. No álcool, estar sob a influência do álcool, não existe contornação leve. Portanto, a contornação é logo grave ou muito grave. Ok? Mas atenção também a outra coisa muito importante, que vocês caem nesta pergunta, e por isso é que eu chamo a atenção sempre a esta pergunta. Conduzir sob a influência do álcool não é sempre uma contornação. E vocês fogam, não é sempre. Então, se não existe leve, ok? Se não existe leve, estar sob a influência é grave, porque já é uma taxa que não podemos conduzir. Porque é que raio, então, sai a pergunta, estar sob a influência, e não é sempre contornação. Porque as contornações classificam-se em leves, graves e muito graves. Crime não é contornação, é crime. Então, conduzir sob a influência não é sempre uma contornação, porque pode ser crime. E como pode ser crime, não é sempre uma contornação. Perceberam a ratoeira? As contornações classificam-se em leves, graves e muito graves. Se o álcool pode ser crime, crime não é contornação. Portanto, estar sob a influência do álcool nem sempre é
uma contornação, porque pode ser crime. Entendido? Mais só na farmácia. Ora bem, segunda palavra-chave, número 26, 26. Hoje têm tempo de fazer uns testes de treino e de fazerem a avaliação. Hoje terminamos aqui quase 20 minutos mais cedo. Alguma dúvida? Querem expor alguma coisa? Vão ver que não vos falta nada. Não se esqueçam que possivelmente vão ter que ir buscar aquela tabelinha do tempo de reação à aula 1 ou ao MSR. Tenham-na presente e tenham-na em mente porque vai-vos sair isso. Ok ou não? Mas façam testes de treino muitos, ou alguns, e vocês vão ver que é fácil. Ok? Pronto, pessoal, de minha parte está tudo. Também não vos maço mais. O essencial está falado. O que vocês precisam está falado. Posso-vos garantir isso. Por isso, força aí nos testes, ok? Boa noite para todos e obrigado mais uma vez por estarem aí.